penúltima lição. Isso é algo que nós devemos glorificar a Deus a todo instante. É o cuidado de Deus para as nossas vidas. O nosso textual diz que, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó no capítulo 40 e o versículo 6. Vamos todos juntos em uma só voz? O Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 46. A nossa verdade prática diz que mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Todos juntos? 1, 2, 3. Mesmo transcendentes e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida em Jó no capítulo 38, versículo 1 a 4, Jó no capítulo 39, versículo 1 ao 6, capítulo 40, versículo 15 ao 18, 24 e 41, versículo 1 ao 3. Jó 38, 1 em uma só voz, todos juntos, vamos ler? Jó capítulo 38, versículo 1 ao 4. Vamos lá? 1, 2, 3. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, os tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despiu o livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao caldeia o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Contempla agora o bimote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos seus músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão estremecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Poder-lo-ia, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços de furar o seu nariz? Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com corda? Pode pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Aleluia, Jesus. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai. Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus. Agradecer pelo momento, pelo privilégio, e pedir, Senhor, que diante dessa palavra, Pai, embora só de lermos nós já temos consciência do que o Senhor quer falar conosco essa noite, ser conosco, Pai. Não nos deixe, não nos desampare, Senhor. Precisamos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, é uma leitura muito... É um poema, né? Um poema muito sugestivo. Quando nós lemos esse texto, quando nós estudamos essa palavra de Deus em relação a Jó, principalmente desse capítulo 38 a seguir, nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Jó. Nós vamos estar estudando aqui a respeito dessa lição, e o objetivo geral tem como mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe o seu propósito. Então perceba que o objetivo geral da nossa lição é entender, ou seja, nós temos como objetivo mostrar aos irmãos que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe o seu propósito. Deus se revelou ao homem para mostrar ao homem o seu propósito. Amém? Então, perceba que é o que nós vamos estar estudando aqui essa noite. Também temos como objetivo específico, ou seja, cada tópico da lição, nós vamos falar sobre ensinar que Deus se revela ao homem, ou seja, se revela aos homens, e Deus se revela, né,
Isso nós temos que sair daqui com plena consciência que Deus se revela aos homens. Deus se revela quando Deus quer se deixar revelar. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse, agradeceu ao Pai, que ele havia escondido essas coisas dos mais sábios e revelado aos pequeninos. Então, quando Deus quer se deixar revelar, Deus se revela aos homens, né? Mas Deus quer se deixar revelar. Deus quer que o homem tenha conhecimento dele, né? Então, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Isso aqui é muito importante. Pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Isso é fundamental nós entendermos, porque se nós não glorificarmos a Deus, irmão Sueli, a própria criação, ou seja, a Bíblia diz que até as pedras glorificarão a Deus se nós não o glorificar, né? E é interessante que, estudando esse texto, eu comecei a perguntar para Deus e pedir a Deus uma revelação sobre por que as pedras o glorificariam quando Jesus quis contar para os discípulos essa parábola, né? E Deus me deu um entendimento, porque pedra fala de fortaleza, pedra fala de força, pedra fala de sofrimento, pedra fala de sustentabilidade. Ou seja, Deus se deixa revelar no sofrimento. É por isso que Jesus disse dessa forma, que se nós não o glorificasse a Ele, as pedras iriam glorificar. Porque no seu sofrimento, o seu sofrimento te leva de encontro a Cristo. Faz com que você possa glorificar a Ele. E também na sua fortaleza, quando você se sentir forte, estabelecido diante do Senhor, também é motivo de você aproximar ainda mais de Deus. Porque as suas raízes estão fincadas na rocha. E essa rocha é Cristo. Então, é essencial nós termos essa consciência. E acentuar que a nossa justiça jamais, a nossa justiça jamais sobreporá, não sei se essa palavra está certa, ou se é sobreporá mesmo, né? É sobreporá a divina. Então, a nossa justiça jamais vai ser acima da justiça divina. Por mais justo que somos, jamais iremos sobrepor a justiça divina. Então, esses são os objetivos, né, da nossa lição. Também, o nosso ponto central diz que Deus se revela ao ser humano. Isso é importante nós entendermos. Como nós falamos aqui, como Deus se quer revelar. Mas Deus se revela ao ser humano. Todo ser humano que se prostra de encontro a Deus, Deus se revela a ele. E isso é fato, nós entendemos que quando nós pensamos que nós estamos indo de encontro a Deus, é simplesmente o Espírito Santo está falando dentro de nós, porque Deus já está vindo de encontro a nós. Antes mesmo que nós vamos de encontro a Ele. Então, é importante nós entendermos isso, né? Que quando nós pensamos que nós estamos indo de encontro a Deus, não, é porque o Espírito Santo está nos impulsionando, porque Deus já vem de encontro ao homem. Aleluias, glória a Deus. Deus se revelou e dialogou com Jó, no capítulo 38 ao capítulo 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a queda do silêncio divino. Por que nesse ápice mostra? Porque nesse livro, ou seja, esse livro, nesse capítulo, é o ápice desse livro, porque mostra a quebra do silêncio divino. O que os irmãos acham? Por quê? Que silêncio. Por que os irmãos acham que esse episódio, do capítulo 38 ao capítulo 41, vou tentar ser mais específico, ele é o ápice do livro de Jó, porque mostra a quebra do silêncio divino. Por quê, irmã Claudete? Porque esse episódio, do capítulo 38 ao capítulo 41, que nós temos aqui na introdução, ele marca o ápice desse livro, porque ele é a quebra do silêncio divino. Por que ele é a quebra do silêncio divino? Para ser mais específico e ficar mais fácil. Exatamente. Porque até o capítulo 3, Deus falou. Sim ou não? Até o capítulo 3 eu falou. Não falou com Jó, mas falou com Satanás.
Só que do capítulo 3 ao capítulo 38, nós não vemos de forma figurativa, ou seja, de forma mais clara, nós não vemos a voz de Deus. Deus nunca desamparou Jó. Deus sempre esteve com Jó, desde o primeiro capítulo até o final. Porém, quem falou nesses capítulos só foram os amigos de Jó. Do 38 ao 41, aí Jó, ele quer marcar um encontro, ou seja, ele quer marcar um tribunal com o Senhor. Ele, por inúmeras vezes, ele diz, Senhor, me pesa em balanças fiéis. Me coloque junto contigo e me mostre o meu erro, a minha falha, o meu pecado. Então, do capítulo 38, aí Deus começa a falar a Jó. Deus começa a falar a Jó. Por isso que esse capítulo 38 ao capítulo 41 é a quebra do silêncio de Deus. Agora aqui, Jó já não fala. Agora aqui quem fala é Deus. Amém? Então, perceba que esse episódio, ele é o ápice do livro. Por quê? Porque nesse episódio, pode falar, Marcelinho. Isso, exatamente. É o ponto alto do livro, né? É o ponto máximo do livro, ou seja, o ponto como é que fala? De mais clareza do livro, o ponto de que o livro vai ficar mais explícito, né? É o ponto alto, seria isso, do livro de Jó. Porque é a hora que Deus fala. Porque uma coisa, irmãos, é fato nós entendermos que uma coisa é nós falarmos por Deus e outra coisa é Deus falar. Uma coisa é nós falarmos por Deus, como fez os amigos de Jó. Mas não era Deus falando. E outra coisa é Deus estar falando. Então, por que isso é o ápice? Porque aqui é literalmente a voz de Deus. Estão entendendo? A voz de Deus falando literalmente, ou seja, diretamente com Jó. Agora não tem amigo, não tem intermédio, embora em forma teofânica, nós vamos entender isso aqui, porque Deus falou com Jó, mas de forma teofânica, né? Que é a aparição de Deus. Então, é o ápice do livro. Porque até então, quem falava era só os amigos, né? Eles falavam, eles acusavam, hein? A mulher, né? Agora aqui não, aqui é o próprio Deus falando literalmente com Jó. Então, no nosso primeiro ponto, eu até anotei aqui na introdução, falei assim, repetidas vezes, Jó pediu que Deus comparecesse a um tribunal para comprovar a sua inocência. Deus finalmente veio interrogar Jó a respeito de alguns comentários que ele havia feito a seus próprios acusadores. O Senhor estava prestes a se tornar o justificador de Jó. Mas primeiro, perceba que em todo o episódio do livro, o Senhor já estava prestes a se tornar o justificador de Jó diante da circunstância que Jó estava passando, porque os seus amigos o acusavam, né? Então, mas só que primeiro, antes de justificar Jó, Deus o levou a uma correta compreensão de quem era Deus. O Senhor pega Jó e transforma... Os irmãos recordam que eu falei aqui em algumas lições para trás, antes que Deus tinha um propósito muito maior do que envergonhar Satanás, que era tirar Jó daquela posição e colocar num patamar ainda mais alto, porque o próprio Jó declarou isso, que antes os meus olhos, eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Então está aqui a prova de que isso que Deus queria com Jó. Deus queria, primeiro, antes dele justificar a Jó, ele pega Jó e leva numa correta compreensão de quem era Deus. Deus calou a arrogância de Jó em uma constante, ou seja, constantemente, na forma de Deus o perguntar, tornando-se questionador. Então isso deve ser observado, que Deus nunca fala para Jó sobre o seu sofrimento, né? O porquê Jó estava sofrendo. Deus tira Jó de onde ele estava e traz Jó para um outro patamar. Um patamar de confronto, ou seja, entre ele e Deus. Agora, não há como nós confrontarmos Deus. E perceba que Deus pega aqui exatamente aquilo que Jó vivia no tempo. Aquilo que era de conhecimento de Jó. Quando Deus vai falar com Jó, nós vamos ver no primeiro ponto aqui. Aquilo que era conhecimento de Jó. Você lembra de Moisés? Moisés tinha conhecimento do quê? Da sarça. Ele tinha conhecimento, ele sabia que naquele tempo a sarça pegava fogo no deserto. Porém, a diferença estava que essa sarça que estava pegando fogo, ela não se consumia. Então, nós vamos entender que nesse tempo aqui, Deus também falava, ou seja, era comum no tempo de Jó esse redemoinho. Como a Bíblia fala que Deus falou para Jó através de um redemoinho. Era comum isso naquele tempo.
Porém, não era comum ouvir a voz de Deus através desse redemoinho. Só que Deus usa as coisas simples e aquilo que nós vivenciamos, aquilo que você tem conhecimento para poder falar. O mais importante é que nós devemos ser sensíveis à voz do Senhor. É o que nós precisamos ser. É o que nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Porque Deus não vai usar nada diferente do que você conhece para poder falar com você. Por quê? Eu vou dar uma pérola só se vocês falar que quer. Porque Deus não quebra princípios. Lembra de Samuel? Deus falou com Samuel por 3 vezes. Samuel vai de encontro a Eli para poder perguntar: Senhor, o Senhor falou, o Senhor pode falar, meu Senhor? O Senhor me chamou? O Senhor me chamou? Ele falou assim: não te chamei, mas eu entendi o que é. Quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Deus não quebra princípios. Eli era o sacerdote. Deus falou com Samuel na tonalidade da voz de Eli para que Samuel entendesse o propósito de Deus. Saber que Deus não estava ultrapassando os princípios estabelecidos por ele. Então Deus nunca vai usar nada que você não conheça. Essa história de que Deus falou comigo de uma forma, irmão, que eu nunca... Não, conversa para boi dormir. Deus vai fazer algo que você tem conhecimento. E nisso, irmãos, eu não estou aqui limitando Deus. Eu só estou dizendo para você que nosso Deus não é Deus de confusão. Está entendendo, Jonathan? Nosso Deus não é Deus de confusão. Essas coisas mirabolantes que esse neopentecostalismo tem apresentado aí, isso não faz parte do nosso conhecimento. Não faz parte do nosso conhecimento. É por isso que muitos hoje estão ficando indecisos com a voz de Deus. Está vendo a voz de Deus em todo canto. Porém, não é a voz de Deus. Então, o que nós precisamos pedir a Deus é ser sensíveis à sua voz. Para quando ele falar, nós de fato entendemos que Deus está falando. Amém, meu irmão? Aleluias. Podemos prosseguir? A poderosa manifestação de Deus. Aqui nós vemos a poderosa manifestação de Deus. Vamos ler todos juntos aqui uma só voz? Vamos lá, 1, 2, 3. Jó estava diante de uma manifestação teofânica. Aqui há uma redundância. Porque se é teofânica, já é manifestação. Então não há o porquê de colocar uma manifestação teofânica de Deus. Amém? Muito bem visto aí, irmão Gustavo. Então há uma redundância aqui. Então Jó estava diante de uma manifestação teofânica, né? E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Deus é um ser que se revela e fala com os homens. Sim ou não? Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. É por isso que eu disse para os irmãos que a pronúncia de Jó é de que antes eu te conhecia só por ouvir falar. E hoje os meus olhos te contemplam. Irmãos, a pessoa, o crente, a pessoa que se coloca na posição de querer ouvir Deus falar e de pedir a Deus para se revelar a ele, Deus se revela. Deus se revela. Mas a questão é você estar ciente de que Deus está se revelando. Porque muitas das vezes Deus se revela e você está com os olhos fechados e os ouvidos tampados para a revelação de Deus. Você está ignorando a voz de Deus. E Deus fala. Há uma história que um certo jovem orava muito pedindo a Deus uma namorada. E era um jovem muito fiel a Deus. E ele pediu ao Senhor uma namorada, pediu ao Senhor uma companheira, que ele não queria continuar a vida do jeito que ele estava. Ele queria uma companheira para a vida dele. E Deus resolveu falar com esse jovem. Esse jovem sai de casa, entra no ônibus. Quando entra no ônibus, ele, segundo a história, uma moça, um rapaz, uma senhora que estava sentada, ou seja, ele entra, senta na poltrona, uma senhora entra, ele deveria ter dado o lugar para a senhora, não deu o lugar para a senhora. Alguém vem para vender para ele uma flor, ele não quis saber de comprar a flor. Uma outra pessoa chega perto dele, ele fica questionando, importunando aquela pessoa e pedindo para poder sair.
Ele se revolta, desce do ônibus antes mesmo de chegar no local que ele deveria descer. E chegou em casa e falou: Senhor, não tem como ser fiel a ti. Eu estou te pedindo a ti, estou pedindo ao Senhor uma companheira, e o Senhor não fala comigo, o Senhor não me mostra, o Senhor não faz nada, não se manifesta, não dá para continuar assim. Aí ele falou: você lembra aquela senhora que entrou no ônibus? Era a avó da sua pretendida. Você lembra do rapaz que chegou ali para poder te vender uma flor? Ele não ia te vender a flor. Você deveria ter dado ouvido para ele e pegado a flor, porque aquela flor você ia levar para a pessoa que estava no outro ponto te esperando descer. Só que você não esperou, você não teve paciência e não teve discernimento para poder entender a minha voz. E é assim, meu irmão. O que mais tem nos afrontado nos últimos dias é essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. O problema foi como nós falamos aqui no domingo que passou. Os prazeres dessa vida têm nos ocultado essa visão, têm arrancado de nós essa visão. E essa sensibilidade de poder ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está falando, a consciência está pesando e nós não estamos nem aí. Pode falar, irmã Claudete. Uhum. Isso é tão interessante que eu presenciei vários irmãos que Deus falou com ele, irmãos que estavam aqui, que hoje estão aqui, alguns foram embora. Eu presenciei aqui nessa igreja um pregador falando: por causa de você, Deus muda a lei, por causa de você. Foi profetizado na vida desse irmão. Um irmão deu ouvido à voz do Senhor, não foi embora, está aqui até hoje, com a sua carteira de motorista, com o seu social, o seu employee authorization, com a sua casa comprada, está vivendo aqui, e não tinha condições nenhuma de vir à corte de imigração. Eu conheço toda a história, não vou citar o nome, mas se eu citar, os irmãos conhecem. E conheço outra história de uma irmã que recebeu a mesma profecia: por causa de você, eu mudo a lei. E ela não deu ouvido e foi embora do Brasil. Está sofrendo no Brasil. Quando não perde a vida, mas está sofrendo no Brasil, pelos relatos que nós ouvimos. Então, irmãos, é necessário. Isso é regra de... É regra? Não, não é regra. Mas a regra é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Porque Deus fala. Deus se revela. Amém? Eu não posso deixar de falar algumas coisas que eu anoto, porque senão depois eu me pego. Jó tinha silenciado seus 3 amigos, mas não pôde convencê-los. Preste bastante atenção nisso aqui. Dentro desse assunto de Deus se revelar ao homem, Jó, ele tinha silenciado seus 3 amigos, mas ele não pôde convencê-los da sua integridade. Inúmeras vezes Jó tentou convencer os seus amigos da sua integridade, mas ele não pôde convencê-los. Ele não pôde convencê-los. Eliú tinha silenciado Jó, que foi o último amigo, vocês irmãos se recordam disso. Foi o último amigo de Jó. Ele tinha silenciado Jó, mas não conseguiu levá-lo a reconhecer que tinha se comportado mal nessa contenda. Ele não conseguiu convencer Jó. Mas agora Deus vem e faz duas coisas. Convence Jó, primeiramente de suas palavras imprudentes, e o faz clamar. Porque o próprio Jó diz que estava em pecado. E clama a Deus. E tendo humilhado Jó, Deus o honra, convencendo seus 3 amigos de que tinham sido injustos com ele. Essas duas coisas Deus fará mais cedo ou mais tarde. Escutem bem isso. Essas duas coisas, ou seja, de chegar diante do homem e convencer o homem do seu pecado, e fazer o homem clamar a Deus, essas duas coisas, mais cedo ou mais tarde, ela acontecerá ao povo de Deus. Ele lhes mostrará os seus erros para que possam se envergonhar deles. Deus mostrará, a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará diante do Senhor. Prestem bastante atenção nisso. Todo o joelho se dobrará diante do Senhor. Então, ele vai mostrar
todos os erros passarão diante da nossa visão, para que nós possamos se envergonhar daquilo que nós cometemos, dos erros que nós cometemos. Mas, em contrapartida, Deus também mostrará a sua justiça. E essa justiça, ela exibirá a luz divina, para que possam se envergonhar de suas censuras injustas a Ele. A Ele quem? A Deus. Porque a partir do momento que a pessoa não escuta a voz de Deus, me deixa eu tentar ser mais claro, não escuta a voz de Deus, não ouve a voz do Senhor, a pessoa tenta achar justificativa pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus atos. A Bíblia diz que tudo será passado diante dos nossos olhos. Mas Deus não deixará isso de qualquer maneira. A sua justiça divina, ou seja, a luz divina, brilhará. E nós sentiremos vergonha dos atos que nós cometemos. Sabe que atos são esses? Palavras mal faladas, falar mal do seu irmão, falar mal do seu pastor, falar do outro, mesmo que não seja seu irmão, nas costas, tratar mal o seu patrão, o patrão tratar mal o seu empregado. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Amém? Então, tudo isso passará diante dos nossos olhos e a justiça divina brilhará e nós sentiremos envergonhados dos nossos atos. Eu estava vendo algo passando na televisão um dia desse, a respeito de um programa novo que colocaram aí, que é literalmente uma expressão muito clara de Satanás, né, chamado de Big Brother, não sei se é Big Brother, nem sei o nome que é, não. Sei que aqui você veio me mostrar alguma coisa lá e tal, e eu acabei vendo aquilo, mas também não estou aqui para poder ignorar isso aí, que a gente tem que estar atualizado com as coisas que estão acontecendo no mundo. E para colocar um contra o outro, eles pegaram uma pessoa, levaram para dentro de um cômodo e mostraram, através do iPad, o que as outras pessoas da casa falavam dessa pessoa. Mas o intuito do programa é porque a situação estava muito monótona dentro do programa, então o intuito era criar intrigas entre as pessoas, entre os participantes. Foi o que eu entendi. Talvez eu esteja até errado, mas foi o que eu entendi. Era criar intriga entre os participantes. Então levaram para dentro desse cômodo e mostraram quem falava. Aí a menina ficou surpresa. Nossa, mas essa que se fala ser tão minha amiga, ela está fazendo isso? Irmãos, nós estamos falando de irmão para irmão. Agora imagina diante de Deus. Imagina a nossa consciência diante do Senhor. Quando nós nos prostrarmos diante dele e um livro ser aberto e uma tela ser estendida na nossa frente e tudo ser passado na nossa frente. Vamos prosseguir? Amém? O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Nos capítulos 3 e 37, na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, aparece a referência como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. No entanto, no entendimento deles, Deus era forte e poderoso, mas distante e indiferente. Perceba que eu estou pegando somente os pontos principais, ou seja, a gente faz uma síntese de cada ponto, porque não tem como você passar tudo, o tempo é muito curto, né? Então não tem como você ficar lendo tudo aí. Mas se os irmãos olharem direitinho aí, a síntese desse ponto é exatamente isso aqui que nós colocamos. Então, do capítulo 3 ao capítulo 37, na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, ou seja, na teologia de cada amigo de Jó, que nós estudamos aqui, teologia de Eliú, teologia de Elifaz, né, de Bildade, que nós estudamos nas lições anteriores. Então, nessa teologia deles, aparece a referência como El Shaddai. Preste bastante atenção nesse nome aqui, porque El Shaddai quer dizer El Elohim. Shaddai, poderoso, na nossa tradução da língua portuguesa, porque a língua portuguesa, a nossa tradução na língua portuguesa, ela não fala El Shaddai, ela mostra nesses capítulos Deus Todo-Poderoso. Então, no entendimento deles, ou seja, dos amigos de Jó, no entendimento dos amigos de Jó, esse Deus era forte e poderoso, sim. Porém, ele era um Deus forte e poderoso, mas distante e indiferente. E isso aqui é a mais vasta das mentiras. Porque o Deus forte e poderoso,
Ele é forte e poderoso e ele é presente. Deus está em todo lugar. Irmãos, Deus nunca desampara o homem. E independente do que você está passando, Deus nunca te desampara, Deus sempre está com você. Em todo lugar que você esteja, Deus está com você. Deus está do seu lado. É só você clamar, Deus está junto de você. Nós não podemos esquecer isso. Então há essa manifestação poderosa, ou seja, o Deus que está presente. Nós estamos falando de um Deus onisciente, onipresente. Ele está presente em todo lugar. Estamos falando de um Deus que está presente em todo lugar. Então perceba que dentro dessa teologia, ou seja, esse El Shaddai, alguns eruditos têm algumas explicações para isso, dentro do original hebraico. Ou seja, a raiz hebraica de Shaddai é Sadad, que quer dizer violento. A Septuaginta, ela traduz a expressão inteira por Pantocrator, todo-poderoso. Conforme alguns eruditos pensam, é possível, originalmente, o nome indicar até a respeito de algum deus tribal, porque existia na época. Só que nós entendemos que El quer dizer Elohim, Deus único e soberano, Deus único e poderoso. Só que Shaddai, dentro de um conhecimento da época, aos estudiosos que defendem a ideia que Shaddai seria referência aos seios femininos. Por que referência aos seios femininos? Shaddai, dentro da cultura hebraica. Por quê? Porque esses seios dão um entendimento simbológico, a ideia de nutrição e força, alimento e poder, nutrição e força. Estão entendendo, sim ou não? Então, El Shaddai, dentro da teologia judaica, dentro da teologia hebraica e na teologia básica que nós entendemos, quer dizer, Deus todo-poderoso e presente em todo lugar. Não é um Deus incondicional, ou seja, indiferente e distante, como eles apresentavam. Nosso Deus não é distante. Nosso Deus não é indiferente. Nosso Deus está presente em todo lugar. Amém? Deus, ainda dentro desse ponto, o grande dilema de Jó era pensar que Deus havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais. Isso aqui é um fato, irmão Ziel, que muito nos assola nos últimos dias. Porque quantos de nós não se perguntou aonde está Deus? Senhor, por que tu me abandonaste? É só passar por uma prova. É só começar a passar por uma prova, uma aflição, alguma dissertação da vida, né? Que nós começamos a clamar, e se nós não ouvirmos a voz de Deus, se Deus não nos responder, né? É fato nós pensarmos que Deus nos abandonou. Jesus, quando estava passando por uma grande aflição, e isso aí revela a sua humanidade, ele clamou ao Pai: Deus meu, por que tu me desamparastes? Né? Diante da aflição que Jesus estava passando. Então, Jó não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Irmãozinho, não tem nada pior do que se sentir sozinho e abandonado. Só que nós esquecemos, irmãozinho, pastor Valdeni, é que a nossa aflição, ela não tem a capacidade de colocar Deus contra a parede para fazer com que ele possa fazer algo a nosso favor. Ou seja, Deus, irmão Claudete, ele não nos ouvirá na aflição, sendo que nós em aflição o busca. Porque tem pessoas que só buscam a Deus quando está passando por alguma aflição. E aí é quando Deus se cala e a pessoa não escuta a voz de Deus e vem o desespero. Eu leio muito a respeito de suicídio. Leio muito a respeito disso. Tenho vários livros sobre isso aí. Vários livros. Estudo muito a respeito da psicologia, para poder entender a mente humana, a que ponto leva o cidadão. E nós tivemos agora, essa semana, vocês irmãos ficaram sabendo aí, umas 2 semanas atrás, um rapaz que estava para ir embora agora, seria hoje, para o Brasil, e para passar o Natal com a família, foi fazer uma despedida aí com alguns amigos, teve uma overdose lá de cocaína e morreu, faltando alguns dias para poder ir embora. Você ficou sabendo disso, não vou descer. E o outro no Stop Shopping, né?
Gravou dando um tiro na cabeça. Ainda falou desse jeito. E quando eu vi esse vídeo, eu confesso aos irmãos que a vontade era bater no Farley na hora que ele me mostrou. Eu falei, misericórdia, rapaz. Como é que você mostra um trem desse? Não avisa. Eu tomei um susto na hora. Ele pegou o revólver assim, uma arma, né? Parece uma 765, algo desse tipo, e colocou assim, vê o que vai acontecer agora, e pum, na cabeça. Irmãos, sabe qual o problema? O suicida, ele não quer tirar a vida. Ele nunca quer tirar a vida. E não pensa que é algo, nós classificamos isso muito como maligno, satânico, que embora Satanás usa dessa fragilidade, só que é um nível depressivo muito alto para a pessoa chegar a esse ponto. E muitas das vezes, uma pessoa que não tem um convívio com Deus, sabe? Muitas das vezes a pessoa não tem um convívio com Deus, não tem uma vida de intimidade com Deus, ele chega a esse ponto, porque quando ele começa a clamar a Deus, ele não tem mais ouvido para poder ouvir a voz de Deus, os seus ouvidos estão tampados. E aí ele chega a esse ponto de tirar a vida, só que ele não quer tirar a vida, ele quer acabar com a dor. O suicida nunca quer tirar a vida, ele quer acabar com a dor. Quando você percebe, quando você pega os depoimentos não depoimentos de suicida, que depois suicidou, ele não depõe mais, mas tudo que alguns deixaram gravado, relatado antes de cometer o ato, você começa a analisar, ele não queria morrer. Só que a dor era muita, era insuportável. Por quê? Porque não sentia Deus. Jó chegou a esse nível. Só que a misericórdia de Deus foi tão grande na vida de Jó, por isso que nós falamos e defendendo essa tese, que Deus nunca abandonou Jó, embora não ter falado com ele do capítulo 3 até o capítulo 38. Mas Deus nunca o abandonou, porque Jó não chegou a esse nível de se suicidar-se por causa da misericórdia de Deus. Por isso Jó não chegou a esse nível, a ponto de cometer esse ato. Então Jó não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a angústia, e a angústia, ela é prima, primeiro, da pessoa que está no nível alto de depressão. A angústia, ela te leva à depressão. O que é angústia? A angústia é se preocupar com aquilo que ainda está por acontecer. A pessoa se preocupa tanto com o que ainda está por acontecer, que ele começa a ficar angustiado. E essa angústia te leva à depressão. Quando você chega a esse nível depressivo, fica difícil voltar para trás, mas você ainda consegue voltar. Se tiver a presença de Deus na sua vida. Você ainda consegue voltar. Porém, esse nível depressivo, a tendência dele é só aumentar. É um problema chamando outro problema. Estou entendendo? Então, irmãos, não queiram passar por isso. Às vezes você conversa com uma pessoa e fala, irmão, estou numa depressão terrível. Irmão, você não sabe nem o que é depressão para você poder falar que está em depressão. Não queira passar por isso. E a Bíblia não nos deixa respaldo para isso. Não vos preocupeis com o amanhã. Isso é que a palavra de Deus nos fala. Não vos preocupeis com o amanhã. Cabe cada dia o seu mal. O problema é que nós, como seres humanos, nós não acreditamos na palavra de Deus, infelizmente. Ou quando acreditamos, não colocamos em prática. As coisas vão acontecendo, que chega num ponto e fala assim, Senhor, eu estou num pecado muito alto, ou algo está acontecendo comigo, porque não tem... Eu ontem liguei para uma pessoa, me ligou, e eu comentando com ele, falei, rapaz, preguei em Fall River ontem à noite, e falei tanto na confiança de Deus e acreditar em Deus, que Deus faz, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, Deus está ali. Quando chega de manhã, 7 horas da manhã, um funcionário meu me liga, eu estou com 3 vans na oficina já, com a transmissão quebrada para poder arrumar, os irmãos sabem que não é barato. O funcionário me liga e fala comigo, bati a van agora. Aí eu falei assim, Senhor, se eu falo isso para os outros, eu falar, irmão, eu falei para uma pessoa, irmão, você vai orar porque o irmão está em pecado.
Não tem como acontecer tanta desgraça assim uma atrás da outra com a vida do irmão. Irmãos, graças a Deus, eu louvo a Deus, que uma voz veio para mim e falou, não se preocupe, isso é só o tratar de Deus. É só a providência divina. As coisas se resolveram sem eu nem me preocupar. Então Deus cuida. Deus cuida. A nossa palavra essa noite é que Deus cuida. Deus cuida. Não se preocupe que Deus cuida. Deus cuida. Exato. Uhum. Nunca abandonou Jó. Nunca abandonou Jó. Eu confesso aos irmãos que eu acho que foi o livro, até hoje, a lição dominical, a lição da escola bíblica dominical que eu mais estudei. Que eu mais estudei, acho que de toda a minha trajetória foi essa aqui. Independente se fosse da aula ou não. Foi que eu mais estudei. Porque esse livro falou muito forte comigo. E principalmente na situação pelas quais nós estamos passando nos últimos dias. Exato. A confiança de Jó era esplêndida, né? Nós tiramos várias lições desse livro. Isso aí é uma delas. Quando Jó expressou que ainda que ele me mate, né? Ainda que ele me mate, mesmo assim eu continuarei fiel. Irmãos, isso nos leva a entender que Deus escuta a nossa voz, Deus escuta o nosso clamor. E é interessante que às vezes é, exatamente. E isso é tão importante que muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando, mas Deus no oculto está trabalhando. Deus no oculto está trabalhando. Porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós na frente, né? Então Deus a todo instante Ele está trabalhando. O grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos à escura, aí, exatamente o que você falou, andando por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Todo instante. Todo instante. E Deus sabe até onde nós suportamos ou não suportamos. E é tão interessante que, se eu não me engano, acho que 1 Coríntios, agora me fugiu da mente, onde é que está essa passagem, que Paulo, ele diz assim, talvez os irmãos vão recordar, pode me ajudar, que não posso ignorar, irmãos, que sobreveio sobre nós tempestade que nós mesmos não conseguimos aguentar, a ponto de nós desejássemos a morte. Mas Deus esteve do nosso lado e foi fiel. Aleluia. Deus esteve do nosso lado e foi fiel. Então, ou seja, há situações, há circunstâncias, há provações que possam ser maior do que a nossa sustentação? Sim. Mas Deus está do nosso lado nos ajudando a sustentar. Então, ou seja, não é maior do que nós possamos suportar. O importante é nós estarmos com Deus. O problema não é passar pela prova. A questão é com quem nós passamos pela prova. É por isso a diferença de nós, que nós temos do ímpio. O ímpio, ele tira sua vida por qualquer coisa. Porque não tem aquele que dá sustentabilidade para poder passar pela prova. Nós temos quem nos dá sustentabilidade para passar pela prova. Jó virou para Deus e falou assim, não tem ninguém que possa colocar entre eu e o Senhor para que possa me julgar. Me pesa em balanças fiéis. Há alguns que defendem a ideia que Jó estava falando de Cristo. Eu também defendo essa ideia. Porque quando Jesus pergunta para Pedro quem ele achava quem os homens falavam que Cristo era, aí Pedro revela que ele era o Filho de Deus, Jesus vira para ele, não é o sangue, não é a carne que o revelou, e sim, não é o sangue nem a carne que o revelou, mas sim o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo de Deus que te revelou quem sou eu. E versículos a seguir, você vai ver Jesus falando assim, Pedro, Satanás pediu ao Pai para se andar com a sua vida, mas eu interroguei, eu intercedi por você. E disse, não toca. Você imaginou se Satanás tivesse tocado, cirandado com a vida de Pedro naquela época? Que Pedro nem convertido ainda era? Que bagunça que Pedro teria feito? Né? Então, irmãos, é isso que Deus faz conosco.
Deus está sempre do nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo e nos colocando diante dele para continuar nessa terra. E outra coisa que eu falo para os irmãos, que eu falei para minha esposa hoje lá em casa, a vida nossa aqui é muito passageira. É muito passageira. Por mais, a Bíblia diz que passou dos 60, dos 70 anos, já se torna cansaço e enfado. Parece que foi ontem que eu nasci. Já vou completar 44 anos. Não precisava ter revelado a idade, né, Cláudio? Mas tá bom, né? Já vou completar 44 anos. Ou seja, já estou a caminho de encontro a Cristo. Já estou descendo para lá. Então, irmãos, é preocupante, é muito passageiro. Então, vamos aproveitar o nosso tempo e servir ao Senhor. É a melhor coisa que nós fazemos. Deus se revela a homens e se mostra presente diante da angústia. Isso aqui é fato, e eu tenho plena convicção disso. Deus se revela e ele se mostra presente diante da angústia. Não importa qual é a sua dor, qual é a sua angústia, Deus sempre está presente. Sempre está presente. Exatamente. O problema, Ju, é que a terra é escabelo para os seus pés. A Bíblia fala isso. Agora, imagina onde está a sola do pé dele. Mas não deixa de passar por cima. E isso é interessante, porque a Bíblia diz que no céu, ou seja, o céu que é a habitação de Deus, olha só que coisa, o Espírito Santo de Deus é tremendo, né? Vai chamando a gente para um texto e outro que é lindo demais. O céu que é a habitação de Deus, Deus se inclina. Agora imagina o tamanho desse Deus. Deus se inclina. Então essa angústia nossa, se vai só até a sola, eu gostei dessa aí, se vai só até a sola dele, imagina o tamanho do nosso Deus. Aonde eu quero chegar com isso? Porque esse Deus tão grande, tão grande, tão grande, se revela ao homem e sai lá dessa grandeza e habita dentro do nosso coração. Não tem como passar por cima. Não tem como passar por cima. Vocês estão entendendo que a palavra de Deus é uma engrenagem? É uma coisa chamando a outra, não tem como passar por cima. Aleluias. Na mecânica celeste, e nós vamos falar uma coisa a respeito disso agora, que é a mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Porque a partir do 38, há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. Por que o comentarista foi muito feliz nessa expressividade de a mecânica celeste? Porque, irmãos, realmente é uma mecânica. É uma mecânica. O que é a mecânica? Conjunção de fatores, de regras. Quando Deus fala para o mar, fique aí e fecha as portas e tranca o mar para que ele não passe dali para cá, ele não vai passar. A não ser que Deus permita. Todas essas catástrofes que nós vemos aí, essas coisas, esses terremotos, maremotos que têm acontecido, isso é permissão de Deus. Porque se não for a permissão de Deus, não sai de onde está. Amém, meu irmão? Então, há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais, de forma que garanta a perfeita regência. É Deus que rege. É Deus que rege. A Bíblia diz que Jesus estava junto com seus discípulos e iria atravessar o mar para o outro lado. E eu achei esse fato interessante, que por 2 vezes isso acontece. A primeira vez, vem uma tempestade, e Jesus anda por cima das águas e acalma essa tempestade. A segunda vez, Jesus está no barco. E o mar se levanta. A Bíblia diz que Jesus repreende o vento. Repreende o vento. Aí os discípulos manifestam e falam, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que na primeira vez, Jesus acalma. Na segunda vez, Jesus repreende. Por quê? Porque havia um propósito que Jesus estava indo para poder salvar uma vida do outro lado, que era o endemoniado gadareno. Os irmãos conhecem a história. Os demônios se levantaram contra Cristo, contra o ato que estava para acontecer, não na sua onisciência, porque os demônios não têm o poder de conhecer o futuro, só que eles tinham conhecimento que Cristo estava indo para lá. Então eles se levantam e levantam uma tempestade para poder tentar mudar o foco. E Jesus, nesse instante, ele repreende o mar. Ou seja, estava repreendendo a ação dos demônios sobre o mar.
Irmãos, nada tem poder diante do nosso Deus. Nada tem poder diante dele. Ninguém, a não ser que ele conceda esse poder. Lembra de Satanás? Vai, tira tudo que ele tem, só não toca na vida. Na vida dele você não toca. Tirou tudo que Jó tinha. E colocou em Jó uma enfermidade. Nós estudamos isso aqui. Colocou em Jó uma enfermidade, a ponto de Jó quase blasfemar contra Deus, mas não chegou a esse ponto de blasfemar. Eu disse aqui em aulas passadas que Satanás ele não quer que nós pecamos, que nós somente pecamos. Ele não quer que nós ficamos com pecado aqui e pecado ali, porque o sangue de Jesus já lavou sobre si os nossos pecados. A intenção de Satanás é fazer com que nós nos blasfemamos contra Deus. Por isso há um cuidado de nós fugirmos da aparência do mal. Porque a sequência de pecado vai chegar num ponto que faz a pessoa blasfemar. Agora, aquele que peca e reconhece que pecou e pede perdão, Jesus perdoa. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Talvez ali na sua reunião ali com seres satânicos, ele fala, não adianta fazer ele pecar. Porque o sangue de Cristo perdoa de todo pecado. Nós precisamos fazer com que ele blasfema contra o Espírito Santo de Deus, porque aí não há pecado. Não há perdão, desculpa. Não há perdão, obrigado. Bom saber que aí vocês estão ligados. Não há perdão. Então, irmãos, Deus, sabe o que me deixa muito indignado tem hora? É a pessoa julgar a si mesmo. Eu não consigo entender isso, um cristão que está na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, julgar a si mesmo, irmã Sueli. Tentar se justificar diante de circunstâncias injustificáveis. Ah, não, irmão, eu não posso mais, não. Eu falo, irmão, repreende esse espírito coitadinho que está na sua vida, porque você pode sim. Ah, não, irmãos, eu não posso. Irmãos, não existe isso. E nós, como servos de Deus, nós não podemos ignorar e não virar a nossa cara para essa situação. Há um demônio, irmãos, há um demônio de forma sutil, agindo por sobre a terra, que está levando todos ao relativismo moral e religioso. Você chega para pregar para a pessoa conhece mais Bíblia do que a gente. E quer tentar se justificar biblicamente diante dos seus atos e efeitos e ações. Ou então dá razão. Eu estou falando isso porque um pastor veio conversar comigo e falou, irmão, eu fui obrigado a dar razão para ele. Ele não está certo. Eu falei, pastor, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus, porque isso está errado. Essa forma de pensar está errada. Não existe isso, não é relativismo, nós não vivemos assim. Por isso, irmão, nós precisamos estudar a palavra de Deus, como a Sueli falou. Se nós bobearmos, nós vamos para esse lado. Porque Satanás, ele está agindo, e Satanás, ele não descansa. Em momento nenhum, Satanás descansa. Ele quer nos tirar da presença do nosso Deus a todo instante. Sutileza. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Exato. Exatamente. É por isso que eu estou falando que é o relativismo. Não, irmão, de certa forma você está certo, mas eu vou ficar do jeito que eu estou. Dessa forma. Quando eles não pregam que Deus é amor, esquece da justiça divina. De onde vem a origem dos oceanos? Nós já falamos sobre isso aqui. De onde vem a grandeza da luz solar? Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. E isso aqui é fato, irmãos, porque por mais que nós sabemos, nós devemos entender que ainda não sabemos nada diante do nosso Deus. E eu acho isso tão interessante,
Porque às vezes eu estou lendo a palavra de Deus e eu louvo a Deus porque Deus me concedeu essa bênção de ter esse desejo, pela sua misericórdia, de ler essa palavra. E graças a Deus por isso, não estou falando aqui para me exaltar, que a misericórdia de Deus é a graça. Alguém me confrontou, me perguntou um dia desse, irmão Vadeci. Falei, meu irmão, como é que você consegue trabalhar, fazer o que você faz e ainda estudar a Bíblia do jeito que você estuda? Eu falei, é a graça. Não, mas tem algo. Eu falei, não tem nada, é a graça. Se ela sair de mim, meu irmão, nem na palavra eu pego. Se ela sair de mim, meu irmão, nem na Bíblia, nem um versículo bíblico eu tenho condições de ler. É a graça. É a graça. Não tem segredo, não tem nada, não tem esquema, não tem nada. É a graça. Só se colocar debaixo dela. É a graça. Não é mérito meu, não é esforço, nada. Eu tenho consciência plena disso. É a graça. Somente a graça. A graça. Nada. Então, Jó se compara com um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. E quanto mais você lê essa abençoada dessa palavra, aí você mais entende que você não sabe nada. Eu falei que o pastor um dia desse, pastor, eu não consigo sair de Gênesis, como é que eu vou fazer? Eu falei, por quê? Porque eu leio um versículo hoje, eu leio ele amanhã, ele fala outra coisa. Eu falei, revelação divina, meu filho, fica quieto. Então, irmãos, quanto mais nós lemos isso aqui, mais nós sabemos que não sabemos de nada. Deus se revela. E Deus começa a se revelar a Jó. Então perceba que ainda nesse ponto, na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-lo. Nesse ponto aqui, nesse ponto, do capítulo 38, capítulo 39, Deus começa a se revelar a Jó através da criação, quando Deus começa a perguntar a Jó sobre quem é esse que escurece, por exemplo, quando Deus pergunta, quem é esse que escurece o conselho com as palavras sem consentimento? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas curvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para trás. Aí Deus está perguntando para Jó sobre coisas que Jó conhecia, coisas do seu convívio, coisas naturais, que Deus está perguntando para ele. Se Jó não tinha condições de entender aquilo que era do convívio dele, aí imagina entender a providência divina. Imagina entender as coisas celestiais. Deus muitas vezes se revela a nós dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós convivemos, dentro daquilo que nós usufruímos no decorrer, ou seja, no dia a dia da nossa vida. E mesmo assim nós não conseguimos entender a revelação de Deus. Aí você vem para mim falar comigo que teve um sonho, que Deus te levou ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é para nós não. Se Deus está se revelando dessa forma e nós não estamos conseguindo entender, imagine se Deus começar a falar de coisas divinas. Paulo fez isso. Paulo falou com os irmãos, eu estava querendo trazer para vocês já um tutano, algo grosso, uma comida mais forte, mas vocês não podem passar do leite que eles estão tomando, vocês não têm capacidade de entender isso. Isso eu estou falando, irmãos, aqueles que querem trazer revelações que não existem, não condiz com a palavra de Deus. Irmãos, não estão entendendo o que eu quero dizer. Eu costumo dizer que tem pessoas que querem reinventar a roda. A roda já foi inventada, ele quer reinventar a roda. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. Aqui é outro assunto que volta a falar, e eu destaco isso aqui, porque isso aqui é muito perigoso na nossa vida. Eu li um livro uma vez, e que eu emprestei para uma irmã, talvez a Cláudia até lembre dessa irmã lá em Estônia, era uma nova convertida, e depois ela sumiu. Que o homem não foi feito para o glamour. O homem não foi feito para o glamour. Nunca mais achei esse livro. Por quê? Isso tudo está embutido na questão do orgulho. Isso aqui é um perigo para a nossa vida cotidiana, principalmente na vida cristã. Porque a vida cristã ela tem a capacidade de nos exaltar. Você quer ver uma coisa interessante? Você sai e prega em um lugar. A sua fama corre.
E você começa a achar que você realmente é um pregador. Que você realmente é um homem usado por Deus e que isso e começa a estufar o peito mesmo, fazer assim. E quando chegar na igreja, já chega pela porta de trás e quer alguém para carregar a sua Bíblia ou a sua pasta. Irmão, se humilhe. Jó agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. É por isso que eu falo, por isso que eu volto a bater nessa tecla, que quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você aproxima de Deus e mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você fica e sabe que nada você sabe. Aleluias. Quanto mais nós crescemos na presença do Senhor, quanto mais nós crescemos, nós achamos que estamos crescendo na presença do Senhor, é engano nosso, porque nós estamos diminuindo ainda mais, que quanto maior ficamos, mais para baixo nós estamos crescendo. Se chegamos saímos do banco e começamos a ser um cooperador dentro da igreja, é sinal que você está crescendo, mas é para baixo. Você está diminuindo. Porque nós estamos aqui, quanto maior o seu cargo, você está aqui para poder servir a igreja. E tem que ser um prazer nosso servir a igreja. Quanto maior é o seu cargo, mais você está aqui para servir. Se você é um diácono, você tem a sua função de diácono até chegar na porta. Se você é um presbítero, você tem a função de cooperador, diácono e presbítero. Ou seja, você está diminuindo ainda mais. É por isso que precisamos nos humilhar. Se é um evangelista, piorou. Você tem a função de cooperador, de diácono, de presbítero e de evangelista. De pastor, não é para você poder receber privilégios, não. É para poder saber que tudo que acontece em torno da obra de Deus é responsabilidade sua. É por isso que nós precisamos nos diminuir ainda mais diante do Senhor. Aleluias. Então Jó agiu de forma presunçosa ao questionar essa majestade divina. Ele foi presunçoso. Mas Deus era necessário, portanto, que ele conhecesse melhor a Deus. Mas quando ele passa a conhecer melhor a Deus, Jó volta para trás diante daquilo que ele pensava sobre Deus. Então a síntese desse tópico diz que Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Deus se revela como um sábio. Nosso terceiro ponto, já caminhando para o final da nossa lição, diz que a revelação de um Deus poderoso e justo. Isso aqui é maravilhoso. O Bimote e o Leviatã. Deus chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Esses animais aqui eram animais da época. Eram animais ferozes. E Deus chama a atenção de Jó a respeito desses animais. Contempla agora o bimote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Aí quando você vai entender quem era esse bimote, a palavra de Deus diz assim: eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos seus músculos do seu ventre. Irmãos, a força desse animal estava nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a cauda como cedros. Os nervos das suas costas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Eu não estou querendo aqui criar uma apologia, mas tudo leva a crer que eram os dinossauros da época, né? Mas não vai falar que eu falei isso, não. Pelo amor de Deus. Então perceba que esses animais que Jó não conseguia, em hipótese nenhuma, dominar, ele não poderia nem chegar perto desses animais, Deus tinha todo o domínio. Deus também fala aqui sobre o Leviatã, que era um animal também muito feroz. Não se podia domar as duas criaturas de Deus, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Essa é a grande realidade. É a grande realidade. Se nós não temos condições de domar aquilo que Deus criou, diz a história que um homem muito humilde, e o seu patrão era um ateu declarado. E toda vez que ele ia começar um trabalho, ele começava a orar e pedir a Deus que abençoasse aquele trabalho. E ele chegou para ele: rapaz, para com essa bobeira, não existe Deus, não. Eu falei: não, existe Deus sim. Só de você estar aqui e ter essa companhia, é porque Deus existe. Não acredito em Deus, não. Ok, se Deus existe, você me prova que Deus existe. Se você não me provar, eu vou te mandar embora. Aí ele falou assim:
Ok, eu te provo que Deus existe. Então me prova então que Deus existe. Falou assim, vai lá na minha casa amanhã, meio-dia, tomar um café comigo, que eu vou te provar que Deus existe. Aí disse que ele chegou em casa e começou a orar. Deus falou, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? E se ele realmente aparecer aqui amanhã, meio-dia? Como é que eu vou fazer para provar que o Senhor existe? E orou a Deus, e buscava de Deus, e nada, e nada, e nada. E quando foi no outro dia, isso é lá porque lá do Nordeste ali, né, onde o sol é meio-dia escaldante, assim que você frita um ovo no meio da rua. E chegou assim, tá chegando já, e só viu o portão batendo lá e tal, e alguém batendo palma lá de fora. E falou, ei, 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 abre o portão aqui. Aí falou assim, é ele. Senhor, e agora? Como é que eu vou provar que o Senhor existe? Deus falou com ele assim, fica tranquilo. Você não precisa provar que eu existo, não. Deixa que essa parte eu tomo conta. Ele foi lá, abriu o portão, o homem entrou para dentro, ele fez um café e falou assim, ó, já são meio-dia, eu não vim aqui tomar seu café, não. Eu vim aqui para você poder provar para mim que Deus existe. Que eu vou manter a minha palavra. Se você não provar que Deus existe, você não volta na minha companhia mais. Porque para mim Deus não existe. Ele falou assim, faz favor, vem do lado de fora aqui. Aí chegou do lado de fora e falou assim, você está vendo aquela lua lá em cima, aquele sol? Ele falou assim, aham. Então tira o óculos e olha para ela. Você é doido, rapaz? Eu vou queimar minha vista, como é que eu vou olhar para ela? Rapaz, se você não tem condições de olhar nem para aquilo que ele criou, ainda mais querer ver Deus. Ou seja, provou para ele que Deus existia. E assim é o que Deus fez com Jó. Jó jamais poderia ser justo, ou seja, igual a Deus, diante das circunstâncias, diante daquilo que Deus havia criado. Ainda mais, se ele não conseguir dominar aquilo que Deus criou, ainda mais querer ser igual a Deus. Estão entendendo? Isso é o que muitas vezes acontece conosco. Nós tentamos justificar aquilo que é injustificável diante do Senhor. Nós não podemos justificar. O que nós precisamos é pedir a Deus misericórdia. O Bimote e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Amém, meus irmãos? Esse é, né, já o final, e já partindo para a nossa conclusão. Aleluias. E semana que vem, nós teremos aqui o nosso encerramento da nossa lição. Nós, os irmãos sabem, nós não vamos poder estar fazendo nada, né? Só mesmo ter os nossos cultos. Os irmãos pegaram a mensagem do pastor Telso hoje aí. Então, vamos só manter mesmo os nossos cultos e a maneira que nós estamos trabalhando. Mas, antes de nós darmos a nossa conclusão aqui, eu quero falar para os irmãos, desejar para cada um, se nós não nos vermos, um Feliz Natal a todos que compareceram, a todos que estão aí firmes na Escola Bíblica Dominical. A nossa próxima lição já está chegando aí, é tremenda, maravilhosa. Falaremos sobre o Espírito Santo de Deus no próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2021. Vai ser tremendo, irmãos. Eu fiz um propósito com Deus de nós estarmos buscando ao Senhor e durante essa lição nós vamos ter batismo com o Espírito Santo aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Não quer dizer que vai ser batizado aqui na escola dominical, mas sim batizado durante o culto, porque vai entender sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, só para concluir a nossa lição, Deus se revelou a Jó, não para recriminá-lo, mas para revelar-se o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e em qualquer circunstância ou situação. Né? Então, é importante nós lembrarmos que nós não podemos cair no erro. Deixa eu só falar isso aqui para os irmãos bem rapidinho. Eu anotei isso aqui. É importante nós lembrarmos que nós não podemos cair no erro maniqueísta. O que é isso? Isso é uma doutrina filosófica dualista que acredita no mundo predominante de duas forças contrárias equivalentes e que existe a forma interdependente. Isso é, o que conhece o bem e o que conhece o mal, que tem a luz e tem as trevas, Deus e Satanás. Essa doutrina que não tem qualquer amparo bíblico, ela não tem qualquer amparo bíblico, porque Deus é poderoso sobre todas as coisas. Satanás só existe porque Deus permite que ele existe. Amém, meus irmãos? Vamos estar adorando o Senhor, então, com um corinho, e os irmãos já vamos estar contribuindo com nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. E logo em seguida nós estaremos orando e dando como terminada a nossa lição. Pode adorar.
quero viver algo novo. Aleluia, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Deus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Oh, Espírito Santo. Eu quero viver Vamos colocar de pé, irmãos. algo novo. Aleluia, Jesus. Faz meu coração arder de novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero viver algo novo. Desce, Espírito Santo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, Incendeia, meu fazendo Senhor. todo medo desaparecer. Aleluia, Trazendo Jesus. sobre mim um novo amanhecer. Aleluia, Deus. Eu quero viver algo novo. Aleluia, meu Jesus. Faz meu coração arder de novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai. Eu quero viver. Deus Santo, amado e querido, Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor. Queremos dizer, ó Pai, o quanto somos dependentes de Ti, ó Pai. Senhor, obrigado, Deus, pela ministração, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado por cada irmão, Senhor, que aqui apareceu, cada irmão que compareceu, Senhor, a esse estudo dessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tudo que for feito aqui, Senhor, tudo que fazemos aqui, ó Pai, é para poder glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Nós queremos, Senhor, cada dia mais, Senhor, de estar diante da Tua presença, diante da Tua face, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, enaltecer o Teu nome, ó Pai. O Teu Espírito Santo, Senhor, tem toda a liberdade no nosso meio, pode tomar a primazia desse ambiente, ó Pai, a qualquer hora, a qualquer momento que queira, Senhor. Que o Senhor venha batizar, curar, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, se revelar, Senhor, a cada irmão, ó Deus, a cada servo que aqui está, Senhor. É necessário, ó Deus, é necessário, ó Pai, porque precisamos de Ti. Sabemos que não somos nada, não podemos nada, ó Deus, sem a Tua presença, Pai. Sabemos, ó Deus, que nós somos, Senhor, frágeis, fracos, ó Pai. Se o Senhor não estiver conosco, ó Deus, por isso não retire de nós o Teu Espírito. Desça, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre essa igreja, Pai. Manifeste o Teu poder, reaviva, Senhor. Se tem algum irmão, Senhor, algum servo Teu que está enfraquecido, Senhor, fortaleça, Deus, em nome de Jesus. Se revela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se existe alguém, Senhor, que se encontra enfermo no nosso meio essa noite, que o Senhor determina, ó Deus, a cura, Pai. Se existe alguém, Senhor, que está passando por algum espírito depressivo, algo está incomodando, angústia, Senhor, aflições, ó Pai, dores, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, isso seja jogado por terra essa noite, em nome de Jesus. Arranca, ó Deus, toda angústia, toda dor, toda aflição. É um mal que tem assolado, Senhor, os Teus servos nos últimos tempos, ó Pai. Mas que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós declaramos, Senhor, a derrota, ó Deus, desse inimigo, em nome de Jesus. Aleluias. Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, e todos nós juntos dizemos...